Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o sistema locomotor, tá? É a primeira aula da apostila nova, então aqui estamos iniciando o segundo bimestre. Para vocês se acharem aí na apostila, é a aula 19. Bom, então o sistema locomotor nada mais é do que a união do sistema esquelético com o sistema muscular. O sistema esquelético, pessoal, ele é constituído aí pelos nossos ossos, articulações, cartilagem e o sistema muscular é constituído pelos músculos, né, que estão ligados, presos aos nossos ossos. Claro que nem todos os músculos estão presos aos ossos, né, mas a gente tem aí um grande número de músculos que estão presos aos ossos e, na verdade, os músculos eles se apoiam nos ossos. Se nós seres humanos, né, não tivéssemos o esqueleto, a gente ia ser um organismo muito mole, porque uma das principais funções do esqueleto, dos nossos ossos, é a sustentação, né? Além também da proteção, protegendo os nossos órgãos, protegendo os nossos músculos, tá? Já os músculos têm como principal função a movimentação. Então, se você der um sorriso agora, você vai perceber que a musculatura da sua bochecha ela vai contrair. Então, o músculo ele tem esse potencial, né, de contração e relaxamento, no qual ele vai contrair e garantir a movimentação. É claro que quando os músculos eles se movimentam, a gente também tem uma atração realizada pelo osso, tá? Então, aqui, de modo geral, o sistema locomotor é constituído por esses dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular, que vai nos garantir aí a movimentação e deslocamento. O sistema esquelético, pessoal, ele é formado, então, por peças ósseas, os nossos ossos, e também cartilagens, tendões e ligamentos, assim como as articulações também. O esqueleto humano é constituído por 206 ossos, tá? E para quem se pergunta, né, como que o osso é classificado na anatomia, pessoal, é um órgão vivo e muito dinâmico. Então, quando a gente olha um osso assim, dá a impressão de que é algo morto, né? Que é algo que tá ali duro, rígido, só que vai trazer uma sustentação. Mas na verdade, é um órgão vivo e muito dinâmico, composto por células, né? E tecidos ósseos. O osso vai possuir vasos sanguíneos, tá? As células do tecido ósseo, elas precisam receber nutrientes e oxigenação para um bom funcionamento. O osso também tem a capacidade de regeneração, né? Então, quando uma pessoa aí ela sofre fratura, né? Depois de um tempo imobilizada, o osso vai conseguir se ligar novamente, né? Se recompor. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a musculatura é responsável pela movimentação, mas quando a gente faz a movimentação do músculo, nossos ossos acabam também sendo estimulados, né, para o fortalecimento. Então, é muito importante a prática de exercícios físicos, porque você não está só fortalecendo os músculos, mas também está fortalecendo e estimulando os ossos, tá? Então, o osso também, ele recebe esses estímulos. E dentro do osso, pessoal, né, a gente tem aí uma estrutura muito importante que é a medula óssea, que é responsável por produzir células sanguíneas. Então, as nossas células sanguíneas lá, as células que estão no sangue, a gente tem como exemplo os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas, que são fragmentos de células, né? Já vou mostrar para vocês uma imagem. Então, nessa imagem aqui, a gente tem a estrutura de um osso, né? Vocês podem ver que aqui na parte de cima a gente tem uma região esponjosa, airada, justamente para que o osso não tenha um peso muito grande, tá? Para que consiga aí manter uma possível leveza, mesmo sendo uma estrutura rígida. Aqui dentro, então, a gente tem os vasos sanguíneos, né? Os capilares e a medula óssea. Ela fica aqui nessa parte, nessa cavidade interna, tá? Aqui nessa outra imagem, a gente consegue perceber que os ossos eles são revestidos por cartilagem aqui em cima. Então, ó, aqui vai mostrar melhor para vocês a parte esponjosa que é airada, né? Lembra até aquele chocolate soufflé.
O osso compacto, que é a parte do osso mais dura, mais rígida, e nós temos também o periósteo, que é a membrana, a camada que reveste o osso, tá certo? E também para vocês verem que é um órgão vivo e dinâmico, porque ele é constituído aí por vasos sanguíneos. Aqui eu estou mostrando para vocês, então, a medula óssea, que é alojada dentro do osso, apesar de não fazer parte do tecido ósseo, né? Mas é uma estrutura que fica ali protegida pelo osso, que é muito responsável, né? Que tem uma função muito importante em produzir as nossas células sanguíneas. Bom, as funções principais do sistema esquelético, pessoal, proteção. Então, por exemplo, a nossa caixa torácica tá ali protegendo o nosso pulmão, coração, esses órgãos, né? Existem modelos que, para emagrecer, acabam retirando uma das costelas e qualquer tipo de exposição a um acidente é muito mais fatal dessa pessoa vir a morrer, né? Por não ter o osso ali protegendo. Então, a nossa caixa torácica tem uma grande função ali, não só de sustentação e de apoio para a musculatura, mas também de proteção. O nosso crânio, né, que vai proteger ali a nossa parte do sistema nervoso central, que seria o nosso encéfalo, que compreende também o cérebro. Então, essa aí é a parte da função de proteção. Sustentação, para nos mantermos em pé, apoio para a musculatura. E também os ossos, pessoal, a gente fala que é um depósito de íons, né? Então, fósforo, magnésio, cálcio, todos esses sais minerais, eles ficam ali depositados, armazenados no osso. E à medida que o nosso sangue precisa desses íons, é retirado do osso e distribuído no sangue, jogado no sangue. Então, por exemplo, quando a gente fala em cálcio, que é um sal mineral que está presente principalmente no leite, as pessoas acham que ele só tem a função de fortificar e fortalecer os ossos, mas na verdade o cálcio fica armazenado nos ossos e ele também precisa estar na corrente sanguínea, tá? Então, se tiver com falta de cálcio no sangue, é retirado desse depósito dos ossos, jogado no sangue, por quê? Porque o cálcio, ele também ajuda na movimentação dos músculos. Então, se a gente for pensar, o coração é um músculo também. Então, se eu não tenho cálcio ali na corrente sanguínea, eu não vou ter a contração eficiente do coração e essa pessoa pode vir também a morrer ou passar por algum outro dano, beleza? Bom, o sistema esquelético, né, o esqueleto ele é dividido aí em duas partes. O que a gente chama de esqueleto axial, que vai compreender aí a parte do crânio, da caixa torácica, né, da coluna vertebral, que é o eixo central mesmo, e o esqueleto apendicular. Apendicular vem de apêndice, quer dizer pendurado, que é constituído aí pelos membros superiores e inferiores, como braços e pernas, tá? Que na verdade estruturas esqueléticas aí, ossos que ficam pendurados na parte central, que a gente chama de esqueleto axial. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de alguns ossos mais famosos, como por exemplo o crânio, né, que é o nosso capacete que está protegendo ali o encéfalo. Nós temos a maxila, que é o osso aqui de cima da boca, a mandíbula, que é de baixo, a famosa clavícula, né, a escápula, o esterno, que vocês viram lá na aula de aves, né, que o nosso não é na forma de quilha, né, o húmero, que é o osso do braço. Nós temos a coluna vertebral, que é dividida lá em cervical, dorsal. Nós temos a una e o rádio, que são os dois ossos do antebraço, né? O fêmur, que é o maior osso. A patela, que é o osso do joelho. Os ossos dos pés e das mãos, né? Que são divididos aí, no caso das mãos, em carpos e metacarpos e falanges. E no caso dos pés, que é dividido em tarsais, metatarsais e falanges. O quadril, né? As costelas, o cóccix, o sacro, o quadril, já falei. Bom, então aqui tá representando para vocês os ossos principais, né? E eu esqueci de falar da fíbia e da tíbia, né? Que são os ossos da perna. Beleza, continuando aqui, a função da cartilagem, né, pessoal? Então, a cartilagem, ela tem uma função de sustentar e determinar a forma
como recobrir também as superfícies ósseas. Então, se a gente for lembrar lá em cima, ó, aqui em cima esse osso ele é recoberto por cartilagem, determinando o formato também do osso. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, discos de cartilagem que estão aí delimitando as vértebras da nossa coluna vertebral. Nós temos aqui uma cartilagem que está recobrindo o osso, no caso aí da perna, né, do joelho. Nós temos as cartilagens que ligam um osso a outro no externo da caixa torácica. E quando os seres humanos, né, os vertebrados no geral, estão no desenvolvimento embrionário, inicialmente a gente é composto a maior parte por cartilagem, né? E depois tem a formação óssea, e aí algumas cartilagens persistem na função de sustentação e de determinar a forma, tá? Assim também como o revestimento dos ossos. Bom, as articulações. O que seria a articulação? Nada mais é do que a união, a junção entre dois ossos. Então, como que um osso se liga ao outro, né? Através das articulações. Então, a gente tem as articulações móveis, que nada mais é do que articulações que vai permitir grandes movimentos, e as articulações imóveis, que não vai permitir a movimentação. Então, aqui, né, a móvel, a gente pode olhar aqui um exemplo bem clássico, a ligação de dois ossos. Aí, no caso da perna, né, o fêmur com a tíbia e a fíbula, esses ossos, eles são recobertos por cartilagens unidas por um ligamento e tecido conjuntivo. Então, se a gente for olhar aqui essa imagem, ó, a gente vai conseguir ver a parte porosa, lá esponjosa do osso, que eu falei para vocês que parece meio airado, né? Que permite aí uma leveza maior. A gente tem a parte do osso que é compacto, que é o osso mais duro, se vocês forem ver aqui na imagem. A gente tem a medula lá protegida, alojada dentro do osso. A cartilagem, né? A cartilagem articular, que é a cartilagem que vai recobrir a superfície do osso. E nós temos aqui a membrana sinovial, né? E a cavidade articular. Nessa cavidade aqui, pessoal, tem um líquido. E esse líquido aqui que vai permitir o movimento entre uma articulação e outra, além de lubrificar para que não aconteça atrito entre um osso e outro. Então, a gente tem uma cápsula aqui dentro, tá? Envolvida por uma cavidade que contém um líquido, aqui a cápsula, não tinha visto a imagem, uma cápsula que vai ser envolvida por uma cavidade e dentro a gente tem um líquido que se chama sinovial, que é um líquido que vai possibilitar aí a movimentação, a articulação móvel, tá? Já as articulações imóveis, né, é que tem ou pouquíssimo movimento ou quase nenhum movimento. Um exemplo clássico, então, são os ossos do nosso crânio, que eles têm aí as divisões preenchidas por uma fina camada de tecido conjuntivo fibroso. Quando a criança, né, nasce, esses ossos ainda eles não estão totalmente conectados um ao outro, né? Que é a famosa moleira, né? Cuidado com a cabeça da criança, né? Para não bater, enfim. Quando a gente vai crescendo, né? Se desenvolvendo aí um bebezinho, esses ossos eles vão se ligando, né? Se fechando, tendo aí só apenas uma fina camada preenchida por tecido conjuntivo. Então, entra aí numa articulação, porque eu tô ligando um osso em outro, mas ele não vai se movimentar. Então, uma articulação imóvel. Beleza, pessoal? Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, do sistema muscular. Os músculos, que nada mais são do que órgãos que vai garantir aí a movimentação. Lembrando que os músculos, né, pessoal, eles são preenchidos principalmente, temos ali as fibras e duas proteínas muito importantes que eu já comentei com vocês em outras aulas, que é a quitina e a miosina. E quando essas proteínas elas se encontram, né, vai permitir a contração e o relaxamento do músculo. E o músculo ele tem um potencial de crescimento, né, de hipertrofia. Bom, nós temos 3 tipos de músculos, né? Os músculos
estriados esqueléticos, que é esse exemplo do braço, são músculos que estão ligados aos ossos, né? Que vai permitir aí uma movimentação voluntária. Então, é da sua vontade, por exemplo, mexer o braço, mexer a perna, justamente porque esses músculos estão ligados aos ossos. Nós temos os músculos lisos, que, exemplo, bexiga, estômago, intestino, são órgãos, né, musculares em que você não tem autonomia de movimento. Então, eles têm um movimento do tipo involuntário, não é da sua vontade que eles se movimentem, né? Através de movimentos peristálticos, eles vão se movimentar para atuar nas suas funções. E nós temos o músculo cardíaco, que é exclusivo para o coração, tá? Que também tem aí uma movimentação involuntária. O tipo de músculo mais falado, claro que é o músculo estriado esquelético, que são os músculos ligados aos ossos. Temos dois tipos de contração, a contração isotônica e a contração muscular isométrica, tá? Isotônica, pessoal, vem de força. Então, olha só esse primeiro exemplo. Vamos supor que uma pessoa está, então, pegando um objeto e a força que o objeto exerce sobre o seu músculo, a gente chama de resistência, né? Então, vamos supor que você, então, está fazendo aí, atuando, né, a sua força sobre esse objeto e você é capaz de conseguir movimentar esse objeto. À medida que você movimenta esse objeto, você consegue fazer a contração muscular, permitindo com que aconteça um encurtamento do músculo, né? Quando a gente fala isotônica vem de força. Então, é a força que você consegue exercer sobre determinado objeto, tendo como consequência a contração muscular e o encurtamento do músculo. Mas existem contrações musculares em que o músculo não encurta. Então, como assim? Vamos supor que você está pegando aí algum objeto, mas esse objeto tem uma resistência superior à sua força muscular. Então, você está tentando puxar esse objeto, mas não consegue. Então, não aconteceu o movimento do objeto, mas o seu músculo ele está contraindo, porque ele está tentando fazer força, mas ele não fez o processo de encurtamento, tá? Então, aqui a gente tem um músculo encurtado, além de contraído, e aqui a gente só tem um músculo contraído, no qual não conseguiu fazer a movimentação do objeto. Então, esse segundo exemplo a gente chama de contração muscular isométrica, quando o músculo não sofre encurtamento, beleza? Para a gente fechar aqui a aula sobre a parte muscular, que é bem simples por enquanto, a gente vai falar das fibras, né? Então, as fibras musculares, aqui a gente tem um exemplo mostrando para vocês que nós apresentamos no músculo dois tipos de fibras, as fibras lentas e as fibras rápidas. As fibras rápidas, pessoal, elas apresentam miosina do tipo 2, que a gente fala, e as miosinas lentas apresentam miosina do tipo 1. As rápidas, pessoal, que está aqui representada por cor clarinha, as bolinhas clarinhas, as lentas está representada por cor mais escura. Então, as fibras rápidas, elas são capazes, assim, de fornecer, né, nos ajudar com situações de rapidez, por exemplo, corridas de 100 metros rasos. Então, você tem aí um fôlego maior, porque ela tem uma actina que consegue elevar a taxa de atividade de ATP. Já as fibras lentas, elas apresentam miosina do tipo 1, claro que elas vão se contrair mais lentamente, mas por mais que elas se contraiam lentamente, né, vamos pensar aí numa corridinha só de leve, né, uma caminhada, uma corridinha de leve, as fibras lentas, elas vão possibilitar aí a gente conseguir ter uma tensão muscular por um período mais longo, comparado às fibras rápidas. Já as fibras rápidas, elas conseguem ter uma taxa de ATP muito mais rápida e ser mais, sei lá, 10 vezes mais rápida do que as fibras lentas, tá? Então, a gente vai ver aqui uma tabela para comparar as fibras lentas e as fibras rápidas. Então, a gente chama as fibras lentas de vermelha, pode ver que lá na imagem elas são mais escurinhas, e elas vão apresentar uma proteína miosina do tipo 1, e as
fibras rápidas do tipo 2, elas são representadas aí ou chamadas de fibras brancas, porque elas são mais clarinhas. Então, sobre a velocidade de contração, as fibras lentas, elas vão se contrair mais devagar, mais lenta. Já as fibras rápidas contraem mais rápido, possibilitando aí que a pessoa consiga correr disparadamente. Vamos colocar um exemplo aí, a corrida. Resistência à fadiga. Então, as lentas, elas conseguem nos fornecer maior resistência de contração muscular por mais tempo. Então, você consegue fazer aí uma corridinha devagar por 1 hora. Já as fibras rápidas, elas não conseguem nos dar resistência, né? A gente tem uma tensão muscular mais baixa, uma fadiga, portanto, você só vai conseguir percorrer algo com uma velocidade muito alta por pouco tempo. Atividade, né? Aeróbica, que no caso a gente vai usar o oxigênio para poder estimular a fibra lenta, e a fibra rápida pode ser uma atividade anaeróbica, no qual a gente não vai usar o oxigênio. Força de contração. Então, a lenta ela vai ter uma força de contração bem baixa, bem devagar, enquanto a contração da fibra rápida, da fibra branca, é muito rápida, muito alta. A mioglobina, pessoal, é uma proteína lá que ajuda na distribuição de oxigênio no corpo. Então, nas lentas, a gente tem aí uma grande distribuição de oxigênio, enquanto na rápida, uma pequena quantidade de mioglobina distribuída. Quantidade de mitocôndrias, na lenta a gente tem bastante, na rápida pouco. Vascularização, então, a questão da distribuição sanguínea aí é elevada na lenta para que você consiga estender a sua tensão muscular, já na rápida a vascularização é baixa. Quantidade de substâncias de reserva energética na lenta é grande, na rápida é pouco, e duração de contração. Então, a contração na lenta ela é mais devagar e mais duradoura, mais prolongada, enquanto a fibra rápida ela tem uma curta e rápida duração de contração do músculo. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui a gente encerra por aqui. Até a próxima.